Olá, tudo bem? Então, hoje é a nossa última aula. Espero que tenham até aqui gostado e hoje vamos fechar. Se está até aqui é porque gostou, né? Bem assistido, muito material, muito TED, o nosso workbook. E hoje é dia da gente falar de quinta dimensão, ação, realização, na verdade, né? Que é a quinta dimensão do PERMA. E isso tem muito a ver com conseguir concluir. Mas concluir, né, algo que a gente queria, que nós planejamos, algo importante, né? Observou-se que realizar, né, accomplishment, a quinta dimensão, tem a ver, às vezes, com coisas simples. É você se propor a fazer algo que é importante para você, e você conseguir chegar ao fim, e ficar com aquela sensação de concluir, realização. Um projeto que você entregou na empresa, uma tarefa de casa, que você tinha que fazer alguma coisa na sua casa, seja uma limpeza, organizar algo, sabe, quando termina e você, uau, o que eu me planejei, consegui, um checklist de coisas, falando de coisas simples e falando de coisas mais complexas também, que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento, pegar um projeto desafiador na empresa, que nós precisamos encontrar motivos para concluir. E é sobre isso que nós vamos falar, né, um pouco, mas também falar concretamente da gente fazer o nosso plano de ação em cima de atividades que promovem o bem-estar. Eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês. Bem rápido, já estou fazendo isso. Então, como falamos, a nossa oitava aula, que é realização na vida, nós colocamos dessa maneira, então, e vamos falar... Opa, isso, eu trouxe alguns conceitos aqui do Seligman, do livro Florescer, que está lá nas nossas referências. Ele fala muito dessa questão de você observar momentaneamente essa dimensão como se você tivesse uma vida realizadora, que você concretiza, que você finaliza coisas, né? Mas isso está muito ligado à sua determinação e seu esforço. E ele traz esse termo, né, traduzido, garra, que na verdade é grit, que tem a ver com essa vontade de concluir, essa perseverança, essa paixão. E, inclusive, ele traz a referência da Angela Duckworth, que é quem eu estou trazendo aqui também, vou trazer algumas coisas, deixo para vocês o TED dela, que ela explica como foi que ela fez a pesquisa, porque ela queria entender o que fazia as pessoas terminarem algo que começaram. Ela via uma grande evasão na escola, pessoas que desistem no meio do caminho, e o que diferencia uma da outra, o que cada uma tem diferente da outra. E ela viu que não era a inteligência, não era o QI. Ela viu que tinha a ver com algo que ela chamou de grit, garra, de você perseverar. E essa capacidade que você tem de começar e terminar. E ela põe aqui uma coisa bem interessante, uma matemática. Ela viu que o esforço valia 2 vezes mais, porque ela viu que o talento é importante. E aí, uma pessoa com talento, ela vai lá e esforça, e desenvolve uma habilidade. Mas aí, isso repetidamente, né, essa habilidade com mais esforço, é que trazia a realização. Então, o grande segredo é a gente conseguir sistematizar algo que você quer, é a repetição, e encontrar como é que você faz isso de maneira não tão dolorosa, né, de maneira um pouco mais prazerosa. E aí, ela deixa claro, e se a gente pensar bem, né, não precisa nem ir na pesquisa, ela pensa, para eu realizar algo, eu preciso de mais talento ou esforço? E ela vê claramente que é o esforço. E ela até dá uma análise baseada nesses 4 itens, que a primeira coisa para você realizar, você precisa entender qual é o seu nível de interesse que você tem pela essa coisa. A garra é algo que está de dentro para fora, né? Está aqui dentro. Então, por que eu realizo isso? Qual é o interesse que eu tenho nisso? Porque eu vou precisar ter repetições daquilo ali. Eu vou fazer algo que vai precisar ter uma rotina, uma repetição, uma disciplina, para podermos alcançar o que nós queríamos. Então, vou precisar de muita prática. E praticar
Quanto mais você pratica, vai acontecer, às vezes, algum ponto que você tem alguma coisa que você não gosta. No meio do processo. Em todas as atividades que você gosta, tem um pedacinho que você não gosta. E o que acontece? Quando chega nessa parte que a gente não gosta, a gente tende a procrastinar. Então, você precisa rever o seu interesse e entender o próximo ponto, o teu propósito de estar fazendo aquilo. Por que eu estou fazendo aquilo? Pode voltar lá na aula de propósito, aula 7, que você pode também resgatar um pouquinho o que é teu propósito e pequenos propósitos que você pode construir, como nós falamos lá. Mas eu vou trazer também algo do Bill Damon, da Universidade de Stanford, que ele diz que você pode fazer a seguinte pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso e o que eu estou fazendo? E outra coisa também que tem a ver no nosso propósito, sempre ele está ligado, envolvendo outras pessoas, relacionamento, ou a gente está resolvendo algum problema ou algo que pode ajudar os outros, pode ajudar a gente aos outros, pode ajudar a comunidade. Então, o propósito ele tem a ver com essa soma de coisas que tem a ver com perna, tem a ver com gente, com relacionamento, né? Tem a ver com você fazer algo para o outro também. E aí, nesse meio caminho, né, eu tenho interesse, eu estou aqui, tenho a procrastinação, mas aí, muitas vezes, eu me deparo com um erro. E aí nós vamos buscar a esperança. Cortella já diz, eu gosto muito, esperança do verbo esperançar e não esperar. A esperança tem a ver com movimento. Então, quando eu erro, eu tenho esperança que eu vou acertar de novo. Por quê? Porque eu tento de outra maneira, porque eu continuo no movimento. E uma hora a gente faz, né? Uma hora a gente realiza. Essa é a ideia. Então, assim, vincule seus objetivos aos seus valores. Ter isso alinhado traz mais resultados. Ter o seu bem-estar como objetivo também é super importante, porque aquilo que está me fazendo muito, mas muito mal, não é aquele pequeno incômodo. É aquilo que não está fazendo o menor sentido, a gente tem que rever. Tudo tem a ver com o nosso crescimento pessoal, com as relações com os outros. E adotar uma mentalidade, né, que é o mindset da Carol Dweck, que eu já trouxe essa referência, mindset de crescimento, que é saber o erro faz parte do processo. E errar, eu tentando de novo vou acertar. Essa certeza absoluta. Isso é super importante para a gente perseverar. Juntando essas três coisas. E eu aqui ponho 3 pontos importantes. Definir submetas. Quando eu estou querendo realizar algo, às vezes, se eu pensar na distância, no quão é difícil, eu, às vezes, até desisto. Então, se eu subdividir metas, fica mais fácil de eu achar realizável, de eu achar factível. É importante, então, eu pensar nisso. Tem aquela técnicazinha das metas SMARTs, que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e específicas. Então, a gente tem, às vezes, ser específico, colocar tempo, colocar prazo, colocar quantidade, né? Incluir esses valores é fundamental para a gente, já consegui algo alcançável, né? Olha aí as metas SMART. Né? Outra coisa também é adotar, novamente trago, né, o mindset, a mentalidade de crescimento, saber que errar faz parte do caminho, o fracasso faz parte do caminho, dói, mas a gente sabe que vai acertar e perseverando nós podemos conseguir. Então, se a gente pudesse fazer um diagrama, seria definir submetas e agir e saber que o erro faz parte. Aí errei, continuo agindo, aí reviso minha submeta e aí vou alcançando a minha realização, os meus resultados, né? Aquela sensação de dever cumprido, é isso que a gente busca, né? Aquela sensação. Então, planejar, agir, finalizar. Então, aquela sensação. É isso que é essa dimensão que nós trazemos agora. Nós falamos também, precisamos ter uma ferramenta. Lá no workbook tem a ferramenta já, a tabela para vocês fazerem, a gente colocou em forma de tabela e também de outra forma. E nós queremos lançar um desafio de realização aqui para o PERMA. Claro que quando a gente fala de realização, nós vamos falar de realização no âmbito geral, né? A vida de vocês. Realizar coisas, como eu citei desde o começo nos exemplos. Mas aí eu vou deixar um exercício, um convite, né?
que vocês façam um plano de ações, de pequenas ações, pequenininhas ações, baseado no nosso modelo de bem-estar, né? O modelo do cofundador do movimento, do Martin Seligman. E eu uso essa ferramenta, ela é muito conhecida no mundo organizacional, mas ela pode ser muito prática. A gente até para ir para o supermercado pode usar essa ferramenta, né? O que fazer, quando fazer, quem vai fazer, como vai ser, onde, por quê, enfim. E aí nós preparamos e deixamos lá no workbook de vocês essa tabela, mas isso também está em forma de vertical, que vocês podem ir preenchendo. Vou passar aqui rapidinho, em item por item, só para ajudar no modelo. Lembre-se que façam coisas simples, que isso, na verdade, o próprio exercício de estar construindo isso é já vocês colocando na cabeça pequenas ações de bem-estar, para promover bem-estar e felicidade, para dar aquele start, que é nosso convite desde o começo, né? Então, como é que seria? Aqui você vai olhar o quê? O que é que você pretende inserir com base no PERMA? Revisita o PERMA, né? Positive Emotion, emoções positivas, engagement, engajamento, envolvimento, relacionamento, relationship, meaning, que é propósito, e a de accomplishment, que é a realização, que é até essa aula que nós estamos, né? Esse momento. Então, o que eu posso fazer para colocar em prática em relação a emoções positivas que eu aprendi na aula? O que eu posso fazer em relação a significado? Vou voltar lá na aula e vou ver o que eu posso fazer. Ah, tá. E a questão do engagement? A questão do flow. Aqui a gente vai revisitar todas as nossas aulas. Vai também no workbook que te ajuda. Vão nos TEDs que também ajudam, né? Quem vai fazer? Às vezes a gente criou algo que tem a ver com outras pessoas, então coloca aí também. Quem vai fazer parte dessa ação? Às vezes é só você mesmo. Olha, lembra das metas que são importantes? Qual o prazo? Quanto tempo vai demorar? Né? Se for contínuo, você põe, mas põe o prazo também até para você reavaliar, porque essas práticas de felicidade e bem-estar, elas precisam ser modificadas ao longo do tempo, porque elas vão, é como se a adaptação hedônica, que a gente vai lá e se acostuma com aquilo ali, né? A mesma coisa que eu falei do portfólio, quando você põe imagens e fotos, com o tempo você tem que mudar as fotos. Então, por isso, eu vou aqui fazer a gratidão. Isso não pode ser sempre, é um período. Depois tem que criar outra intervenção. Onde, qual o local que você vai fazer isso, né? Justificar, muitas vezes, aí é pôr os ganhos, por que você está fazendo, né? Como é que você vai fazer o passo a passo, o que é preciso. Como a gente está fazendo o convite a coisas simples, praticamente, às vezes, não tem passo a passo, mas se tiver, está aqui uma lacuna especificada para vocês colocarem esses detalhes, caso seja necessário. E aí, às vezes, aqui é bom você colocar ações que você possa naturalmente fazer, mas que também sejam em cima de forças que vocês podem desenvolver. Acesse o teste VIA de vocês. Lembre-se que o teste VIA está lá disponível, você pode fazer em várias fases da sua vida, porque as forças, principalmente as que não são as primeiras de assinatura, elas se movimentam de acordo com a necessidade. Então, vocês vão lá e olhem qual é a força que você está desenvolvendo ou praticando naquela intervenção que você criou. E aí, a gente vai estar trabalhando todas essas dimensões, ou pode escolher alguma, para você criar o seu plano. Na verdade, o plano, gente, é um exercício que tem que ser feito de maneira leve, porque o objetivo da gente é escrever para exercitar. Não vamos apresentar isso para ninguém, é nosso, né? Então, tem que tornar isso algo prazeroso, tem que tornar isso algo tranquilo de ser feito, não é? Eu tenho que fazer, não, eu vou fazer isso hoje, eu vou aqui relaxar e pensar sobre isso que eu aprendi, né? O fato é que funciona. Uma vez você começando a praticar, eu tenho certeza que você vai dizer, nossa, algo tão simples e que fez muita diferença no meu dia, que fez muita diferença como eu estou encarando um problema, que fez muita diferença quando eu acordei de um jeito mal-humorado e fiz algo que eu aprendi sobre emoções positivas, de acessar lá o meu repertório, funcionou. É essa a nossa ideia. O exercício
Não é uma obrigação, mas sim algo que você pode fazer para consolidar algo que você assistiu e gostou. A gente tem que pensar quais os recursos necessários, né, que a gente vai precisar, às vezes vai precisar de algum recurso para poder realizar aquela prática. E digo para vocês que lá no workbook tem várias ideias, várias ideias dessas dimensões, de coisas simples que vocês podem praticar. E é isso que eu falo, às vezes a gente pensa que isso é complicado e às vezes é tão simples. São coisas pequenas que você vai colocando, uma música que te põe para cima, um agradecimento que você faz a alguém, escutar ativamente alguém, comunicar de forma mais ligada ao coração, a comunicação não violenta, uma cortesia, um apoio que você oferece, viver no tempo presente, mindfulness. Tudo isso são coisas que nós vamos falando ao longo dessas aulas, ao longo desse nosso contato, dos TEDs que eu disponibilizei, né, de todo o material que está muito vasto, e dá para você ir saboreando, vai, volta, assiste de novo. Esse é o convite, gente. Esse é o convite que eu faço. E para finalizar, já me despedindo de coração partido, porque, de verdade, eu não estou com vocês aí, mas como eu já tive muito em sala de aula, eu sei que quando chega no último dia, a gente se despede porque criamos uma conexão tão grande com os alunos, e apesar de eu não estar aqui online ao vivo, eu sei que, de alguma maneira, vocês estão conectando com a imagem que eu estou falando, e fica aquele gostinho de quero mais, aquela saudade. E é isso, o start para a felicidade é apenas um começo de um autoconhecimento, do autodesenvolvimento que você pode procurar. A gente precisa, sim, descobrir ferramentas, intervenções, ações que façam sentido, que podemos colocar em prática para a gente desenvolver a felicidade da gente e das pessoas que nos rodeiam. Mesmo pensando no coletivo, no final de tudo, interessante é saber que tudo começa dentro da gente. E aí, o que você acha de começar, né? Já vem aí nesse processo. Obrigada. Eu agradeço que você ficou até aqui. Tem as minhas redes aí. Se quiser dar um feedback no meu Instagram, se quiser entrar, tem o meu e-mail, eu estou à disposição. Eu agradeço demais a tua companhia até aqui e espero que esse start tenha acontecido em você. Até uma próxima.